Há uma pergunta que muitos de nós temos feito, talvez não dizendo em voz alta, mas ainda pensando nisso. Quem está realmente saindo da organização agora? São os jovens de menos de 30? São os de menos de 45? São os anciãos e pioneiros de longa data? Ou está acontecendo algo mais que não aparece de formas óbvias? Ainda há números de batismos. A assistência à comemoração ainda parece forte. E, no entanto, alguns de nós sentimos algo mudando. Não é sempre dramático. Não é sempre visível, mas é constante. Sejam bem-vindos ao canal História de Lealdade. Se é novo por aqui, já deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado. Voltemos ao assunto. Então, neste vídeo, quero olhar isso com cuidado, não de forma emocional e nem reativa, só honestamente. O que significa sair agora? O que podemos realmente observar? Os jovens estão se afastando de forma diferente dos mais velhos? E a Covid mudou mais do que percebemos? Isso não é sobre prever o futuro, é sobre observar o presente, porque às vezes sair não é barulhento. Às vezes é só gradual. E às vezes nem parece sair. Antes de perguntar quem está saindo, pode ajudar a parar e pensar no que sair significa hoje em dia. Por décadas, sair era claro. Significava ser desassociado. Significava se desassociar. Significava um anúncio da plataforma, uma ruptura visível. Como testemunhas de Jeová, fomos ensinados que a lealdade era visível, a assistência era visível, o serviço de campo era visível, os comentários eram visíveis. Então sair também era visível. Mas não é sempre isso que estamos vendo agora. Porque para muitos, sair não começa com um anúncio. Começa internamente com o pensamento. Pode parecer fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Ainda frequentando, mas não crendo da mesma forma. Câmera desligada no Zoom. Tempo mínimo de serviço. Menos comentários. Recuando de privilégios. Às vezes é ficar por causa da família. Ficar porque o custo de sair parece esmagador. Ficar porque você ainda está organizando o que crê. Agora isso não é rebelião. Para muitos de nós, isso foi sobrevivência ou cálculo ou simplesmente tentar respirar sem perder tudo de uma vez. E isso muda como entendemos o que está acontecendo, porque se alguém não anuncia formalmente a saída, as estatísticas não capturam. Os totais de publicadores não medem convicção. Os números de batismo não medem crença interna. A assistência não mede concordância. Então, quando perguntamos quem está saindo agora, talvez devamos perguntar quem está se desengajando? Quem está reduzindo a participação? Quem está cumprindo externamente enquanto recua internamente? Agora, esse tipo de mudança é mais quieto, mas não é insignificante e é muito mais difícil de medir, o que significa que temos que olhar além dos números principais se realmente quisermos entender o que está acontecendo. Agora, se vamos falar de quem está saindo agora, ajuda a olhar o que a organização realmente publica. Todo ano, há relatórios globais. Você tem o total de publicadores, batismos, assistência à comemoração, número de congregações, e no papel, ainda pode parecer forte. Os totais de publicadores permanecem na casa dos milhões. Ainda há batismos todo ano. A comemoração ainda é apresentada como o maior encontro anual. E se alguém só olha esses números principais, pode parecer que nada significativo está mudando. Mas números contam só parte da história. Totais de publicadores mostram quantas pessoas reportaram tempo, mas não mostram quantos reduziram drasticamente a atividade. Quantos não comentam mais, quantos frequentam, mas não participam de verdade. Quantos estão fisicamente presentes, mas mentalmente desengajados. Números de batismo nos dizem quantos foram batizados num dado ano, mas não dizem a idade dessas pessoas, se foram criados na organização ou entraram depois. O que acontece após o batismo? Quantos dos recém-batizados ainda estão ativos 5 anos depois, 10 anos depois? Quantos silenciosamente desvanecem? Quantos reduzem o envolvimento ao mínimo? Então, quando vemos um número de batismo num relatório, estamos vendo um total. Não a história completa por trás. A assistência à comemoração é parecida. Diz quantas pessoas estavam presentes,
mas não diz quem foi por convicção, quem foi pela família, quem foi enquanto questionava em particular, quem foi só porque sempre fez isso. Agora isso não é acusação. É simplesmente reconhecer o que estatísticas medem e o que não medem. Números medem corpos, não medem crença. Medem participação, mas não convicção. Então, quando alguém pergunta: as pessoas estão saindo? A resposta honesta pode ser esta: os números de publicadores não mostram colapso, mas também não mostram quão profundamente engajadas as pessoas se sentem mais. Então, o que vamos fazer é olhar algo específico. Os jovens estão se afastando diferente dos mais velhos? Porque os padrões não parecem idênticos. Quando as pessoas perguntam quem está saindo agora, a primeira suposição é que deve ser a geração mais jovem. E, de certo modo, isso parece lógico. Os jovens de hoje cresceram com algo que gerações anteriores não tinham: acesso imediato à informação, publicações históricas online, casos judiciais pesquisáveis em segundos, ex-membros falando publicamente, material arquivado que antes exigia cópias físicas. Não leva anos para encontrar perspectivas alternativas mais. Às vezes leva minutos e isso sozinho muda a velocidade do questionamento. Eu vi jovens navegarem isso muito diferente da minha geração porque o eixo é simplesmente diferente. Muitos jovens foram criados durante um tempo de ajustes visíveis dentro da organização. Mudanças na reportagem de horas, padrões de aparências, barba para os homens, calças para as mulheres, o tom em certos ensinos, a mensagem de urgência, expectativas com educação. Para alguém criado com a ideia de que a verdade é estável e unificada, mudanças visíveis podem começar a levantar perguntas cedo porque, se o que parecia certo começa a mudar, o que isso faz com a confiança? Para gerações mais velhas, mudança pode parecer familiar para nós, algo que só precisamos ajustar. Mas para os jovens, pode parecer muito desestabilizador desde o início. E jovens muitas vezes têm menos âncoras os segurando no lugar. Eles podem não ter ainda décadas de amizades dentro, filhos adultos ainda totalmente ativos, ou empregos ligados a alguém da congregação ou comunidade. Então, quando começam a questionar, o custo prático de se afastar pode parecer menor, mas isso não significa que o custo emocional é menor. Porque para jovens, sair pode significar perder os pais, perder irmãos, perder o mundo social inteiro na fase da vida em que a identidade ainda está se formando. E isso não é pequeno. Então sim, alguns jovens podem sair mais rápido, mas acordar não segue regra de idade. Muitas vezes segue acesso, experiência e timing. E nem todos os jovens saem visivelmente. Alguns só começam a se desengajar. Mantêm assistência às reuniões e serviço mínimos. Evitam privilégios e tentam ficar fora do radar dos anciãos. Não é porque não se importam, mas porque estão já percebendo as incoerências. Se você tem menos de 45, isso parece familiar? O acesso à informação mudou algo para você? Ou algo mais mudou primeiro no seu pensamento? Porque se jovens estão se afastando, seja visivelmente ou pelo pensamento, pode não aparecer nos totais anuais, mas pode aparecer na energia, na participação e na retenção a longo prazo. E isso é uma mudança diferente. Então, vamos olhar os mais velhos porque o padrão deles muitas vezes parece muito diferente. Quando falamos de jovens saindo, pode parecer visível, mas quando falamos dos mais velhos, o padrão parece muito diferente. Para os de mais de 45, especialmente os criados como testemunhas de Jeová ou que construíram grande parte da vida adulta dentro, sair não é só mudança de crença, é mudança de vida. Porque na meia-idade, isso muitas vezes não é só o que cremos. São os amigos nas reuniões, são os amigos nos casamentos, são as pessoas que trouxeram comida quando nossos filhos nasceram, são os que sentaram ao nosso lado nas assembleias ano após ano, são os que nos ajudaram a mudar. É a comunidade em que nossos filhos cresceram achando normal. Então isso não é só teologia, não é só crença. É nossa memória compartilhada. É quem somos, nossa identidade. É nossa história. Para muitos de nós, nosso ritmo semanal de vida era moldado em torno disso.
Tínhamos noites de reunião, fins de semana de serviço, nossas assembleias, convenções. O calendário não era aleatório, era muito estruturado. Então, quando algo começa a mudar no pensamento, não parece questionar um ensino só. Pode parecer questionar a estrutura que organizou toda a nossa vida adulta. Para muitos, a pergunta não é simplesmente: eu ainda creio nisso? É: se eu disser isso em voz alta, o que acontece com minha família? O que acontece com meu casamento? Meus filhos vão se sentir divididos? Meus netos vão ser ensinados que sou espiritualmente fraco ou até perigoso? Vou perder todos os meus amigos e a comunidade que moldou minha vida adulta? E tem algo mais que pesa ainda mais: nosso investimento. E se tomamos decisões de carreira em torno disso? E se adiamos oportunidades porque cremos que o tempo era curto? Se você estruturou seus objetivos em torno das prioridades organizacionais, reuniões, serviço, assembleias, privilégios, etc. Parar para pensar nisso não é simples porque você não está só avaliando o que crê. Você está avaliando o sacrifício que deu. Está avaliando escolhas que fez sinceramente. Está avaliando se o que parecia certo ainda segura. E isso não é um ajuste pequeno. Para muitos nessa fase da vida, questionar não vem de rebelião. Vem de notar coisas pequenas que simplesmente não encaixam mais. Um ajuste de ensino que pareceu maior do que foi apresentado. Uma mudança de tom que simplesmente não sentou bem. Uma mudança de política que exigiu mais explicação do que antes. E quando você defendeu algo por anos, às vezes toda a vida adulta, você não vira da noite para o dia. Você luta com isso gradualmente, às vezes em particular, por muito tempo antes de dizer uma palavra. Então, quando os mais velhos começam a mudar, muitas vezes não parece dramático. Pode parecer menos urgência, menos insistência, menos declarações fortes, mais silêncio em conversas que antes pareciam automáticas. E não é porque nossa fé desapareceu, mas porque a certeza em torno dela mudou. Agora, se você tem mais de 45, isso parece familiar? Seu questionamento veio de repente ou construiu devagar ao longo do tempo? Os mais velhos muitas vezes não saem em onda visível. Eles rareiam internamente. Começam a pensar diferente, e esse tipo de mudança é sutil, mas com o tempo, muda a cultura de dentro. Então vamos olhar algo que afetou as duas gerações de uma vez. A Covid, porque essa interrupção pode ter acelerado o que já estava mudando e acontecendo. Há mais um grupo que precisamos falar. Eles não estão saindo publicamente. Não estão discutindo em sessões de comentários. Não estão fazendo anúncios. Mas algo está mudando. Como testemunhas de Jeová, fomos ensinados que lealdade é visível. Você frequenta, comenta, participa, defende. Então, quando alguém sai, tem que ser claro, né? O que acontece quando alguém não sai barulhento? O que acontece quando simplesmente começa a pensar diferente? Agora, há um grupo crescente em todas as idades que ainda frequentam as reuniões. Ainda reportam tempo. Ainda estão presentes nas reuniões, serviço, assembleias, mas estão pensando diferente. Estão começando a questionar coisas. Estão lendo as publicações. Estão assistindo os vídeos mais cuidadosamente. Estão ouvindo as palestras diferente. Não aceitam todo ajuste automaticamente. Podem não se identificar como fora. Podem nem se identificar como duvidando. Podem simplesmente se sentir menos certos do que antes. E isso importa porque crença não é só medida por assistência, e nossa convicção não é só medida por presença. Como testemunhas de Jeová, muitos de nós aprendemos a alinhar externamente, fazer o que devíamos mesmo quando ainda processávamos ou pensávamos coisas dentro. E não era por engano, mas porque o custo de expressar qualquer dúvida pode ser tão alto. Relacionamentos familiares, estabilidade no casamento, pertencimento à comunidade. Então, para alguns, o caminho mais seguro é mudança interna gradual. Ficam fisicamente presentes, mas mentalmente começam a se separar. Podem pensar: não tenho certeza disso. Aquela explicação não parece completa. Não faz sentido. Aquele ajuste parece muito maior do que está sendo apresentado. Podem nunca fazer uma saída dramática. Podem nunca postar publicamente. Podem simplesmente parar de defender, parar de insistir, parar de corrigir os outros.
E essa mudança, enquanto invisível, começa a mudar a cultura com o tempo. Porque quando a certeza sobre algo amolece internamente em muitos indivíduos, a urgência muda, o tom muda, as conversas mudam, não tudo de uma vez, mas gradualmente. E esse é o grupo mais difícil de medir. Os relatórios anuais não vão capturá-los. Os totais de publicadores não vão refletir. Mas se você sente algo diferente na forma como as pessoas respondem, falam, hesitam, você pode estar notando a mudança. Então, quando perguntamos quem está saindo agora, pode não ser só sobre partidas. Pode ser sobre desengajamento, sobre pensar diferente, sobre pessoas que ainda estão presentes, mas não da mesma forma. E essa pode ser a mudança mais significativa de todas. Então, quando damos um passo atrás e olhamos tudo junto, a resposta não é simples. Não é só jovens que estão saindo. Não é só os mais velhos que estão ficando. E não é refletido claramente numa estatística só. O que podemos estar vendo em vez disso é algo mais gradual. Jovens podem questionar mais cedo porque o acesso é diferente. Mais velhos podem questionar mais tarde porque o investimento é mais profundo. A Covid pode ter acelerado ambos, e em todos os grupos etários pode haver pessoas que não saíram de jeito nenhum, mas que estão pensando diferente do que antes. Então talvez a pergunta real não seja só quem está saindo agora. Talvez seja quantos estão ficando diferente. Quantos estão presentes, mas não mais certos da mesma forma que antes. Quantos estão participando, mas com mais perguntas do que respostas. Como testemunhas de Jeová, muitos de nós fomos ensinados que unidade significava uniformidade, todos fazendo e pensando igual. Mas o que acontece quando a uniformidade fica mais quieta? Quando a certeza fica mais suave? Quando a urgência fica menos automática? Esse tipo de mudança não vai aparecer como manchete. Não vai sempre aparecer nos totais anuais, mas com o tempo muda a atmosfera. Muda o tom, muda as conversas, e talvez é onde estamos agora. Não num colapso dramático, não num êxodo súbito, mas numa mudança gradual de pensamento. Se você está assistindo e tem menos de 45, qual foi sua experiência? Se tem mais de 45, seu questionamento veio de repente ou devagar ao longo do tempo. E se você não é testemunha de Jeová, mas observando de fora, que padrões você vê? Porque isso não é sobre forçar conclusões. É sobre notar padrões. E às vezes notar é o começo de ver as coisas mais claramente. Espero que este vídeo tenha tocado você de alguma forma ou lhe ajudado a dar palavras para o que você sente ou sentiu. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente. Como sempre, cuide de si mesmo e continue buscando a verdade além da sociedade Torre de Vigia da Bíblia e Tratados, que agora é conhecida como Organização Torre de Vigia. Lembre-se, a verdade não se importa em ser questionada, mas uma mentira não suporta as perguntas. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo tema.